Eu vou fazer a correção daquela atividade que eu passei na última aula para vocês. Era da página 252, né, do livro de filosofia, um texto, o papel de Santo Tomás de Aquino, um texto escrito por Umberto Eco. Então vamos lá. A primeira questão. Segundo o escritor, linguista e filósofo italiano Umberto Eco, a cultura medieval europeia, antes dos estudos aristotélicos, quando se entendia o céu, não se entendia a terra. Interprete o significado dessa afirmação. Bem, a filosofia cristã, em primeiro momento, ela teve a influência bastante da filosofia platônica, do filósofo Platão. Ele faz uma diferenciação entre céu, né, entre mundo das ideias e mundo das sombras. Ou seja, entre o céu e a terra, a gente pode pensar assim. Onde o céu era mais perfeito, ou seja, o mundo das ideias é mais fácil de ser entendido, porque ele não é transitório, ou seja, ele é eterno, ele é completo, ele é perfeito. Ele entendia o céu, portanto, como algo que não muda, porque é próximo, é de Deus e, portanto, como eu já disse, né, perfeito. Então é mais fácil entender coisas que são perenes, ou seja, que não mudam, do que a Terra, porque a Terra é o reino, lembrando da filosofia platônica, o mundo sensível é o reino da aparência, da transformação, do que é e do que não é. A Terra, nesse caso, representa a transitoriedade, o passageiro, ou seja, o contingente. Contingente. O que é essa palavra contingente? O que pode ou não pode acontecer, o que pode ser, o que não pode ser, o que é o acaso, o acidental, o casual, né? Então, contingente, o que pode e não pode acontecer. Então, como eu não sei, eu não tenho segurança, né? Desse mundo é mais fácil conhecer o mundo metafísico, né? Propriamente da contribuição da filosofia cristã, ok? Da filosofia platônica, que influenciou a cristã, né? Nesse primeiro momento, a patrística. Beleza. Então, a questão 1, ok. Vamos lá na 2. Qual a importância da redescoberta da filosofia de Aristóteles para o pensamento medieval, segundo Umberto Eco? Justifique. Olha só como essa questão está em consonância em relação com a questão anterior. A resposta a essa questão era a proposta de unificar esses dois mundos, até então diferentes, contraditórios, o perfeito e o imperfeito, né? Unificar o perfeito céu com o contingente terra. Como que eu vou fazer essa unificação? Por quem que eu vou fazer? A partir da filosofia do Aristóteles, o filósofo estagirita porque é da Estagira, a cidade onde ele nasceu. Então muita gente fala assim, o filósofo Aristóteles, o filósofo estagirita, né? Porque ele era um pensador de múltiplas faculdades. Ele questionava coisas propriamente da filosofia, mas também religião, mas também ciência, embora a ciência naquela época não era a ciência que nós temos hoje. Era só a ciência do ver, do observar e do descrever. Não era uma ciência empírica, de tocar, de sentir, de experimentar, fazer experimentos com as coisas. Mas ele era um filósofo que tinha já esse interesse, né, embora de menor ainda importância, pela empiria. Então, ele buscava compreender a psicologia, a física, a natureza. Teve uma obra que leva o nome de Física, por exemplo. Além da questão da política, da ética, são obras até que ele escreve com esse título, Política, vai discutir a relação política dos estados, a relação do homem com o poder, e a ética, ele escreve 3 obras falando sobre ética. Ética Magna Moral, né, Grande Moral, Magna Moralia, Grande Moral, Ética Nicômacos e Ética a Eudemos. E são livros que vão discutir a relação do homem com o homem, a relação do homem com a prática política. Inclusive, para ele, não se dissociava política de ética, né? Era uma coisa que nos filósofos gregos, no modo geral, os filósofos antigos, não havia dissociação. Então, ele era um filósofo que discutia coisas que nós vemos no mundo contingente, a política do homem, do cidadão, a relação do cidadão, a ética, a física, as coisas da física, as coisas da natureza, além da psicologia, né? Eram obras que ele escreveu discutindo coisas que até então, por serem duvidosas, não eram
analisadas, não eram pontuadas pelos filósofos do momento. A descoberta das obras de Aristóteles, primeiramente ele foi traduzido do grego para o árabe, depois do árabe para o latim. Eles não aceitaram o pensamento de Aristóteles, mas o Tomás de Aquino ele consegue traduzir diretamente do grego para o latim e virou o filósofo que explicava todo o mundo cristão daquela época, né? Então foi bem a calhar. Era a proposta de unificar, de responder à dúvida do contingente, porque isso já estava no filósofo reconhecidamente cristão. Por que reconhecidamente cristão? Não que ele era cristão, claro que não, né? O cristianismo não tinha naquela época de Aristóteles, mas que ele, estou falando antes de Cristo, né? Que ele foi cristianizado para atender os desejos, né, ideológicos, justificadores da filosofia cristã. Por isso, um Aristóteles cristianizado, é esse o termo que a gente usa. O seu conhecimento filosófico serviu para atender interesses da religião cristã naquele momento, né? Porque ele tinha uma discussão ampliada, não somente da filosofia, do ser, né? Mas também dos animais, dos movimentos dos corpos na Terra, dos astros, do movimento dos astros, da ética, da política, tudo aquilo que eu já mencionei para vocês, né? Então, cristianiza o pobre coitado do filósofo. A razão, o que a razão não explica, a fé vai explicar. Mas já deu uma contribuição muito grande para o exercício explicativo, né, da fé apoiada, né, na filosofia. Tá joia? Então vamos lá, A3. Enumere os méritos de Tomás de Aquino apontados pelo autor do texto, no caso, né, Humberto Eco. Depois destaque aquele que você considera de maior valor, justifique sua resposta. Essa é uma questão de cunho pessoal. Então, o que a gente observa? O que você achou de interessante, como você soube abstrair isso e como você justifica isso. Embora seja uma questão de cunho pessoal, né, não quer dizer que qualquer coisa que você escrevesse, é claro que estaria certa. É claro que não, né? Você tem que estar de acordo com a ideia e como você justifica aquilo. No meu ponto de vista, já que é uma questão pessoal, a gente está fazendo a correção assim, né, para essas aulas em AD, que o Tomás de Aquino utiliza chaves conceituais de Aristóteles. Por exemplo, concepção de primeiro motor, concepção de Deus como ato puro, né, que ele associa com o primeiro motor, a relação de ato e potência, coisas que a gente já discutiu com vocês nas aulas presenciais. E ele tenta justificar, até pedir um trabalho para vocês assim, um resumo, dando explicações da existência de Deus a partir de 5 princípios, né? E isso ele encontra em quem? Em Aristóteles. Da lógica de Aristóteles ele resgata para a filosofia cristã. Então, essas chaves desses conceitos explicativos, lógicos, filosóficos, Tomás de Aquino sabe absorver muito bem e dar um sentido cristão. Ele consegue afirmar, e até assim no texto ele afirma, né, a nova ciência, conciliar a nova ciência, né, o pensamento de Aristóteles, com a ciência da revelação. Assim era pensada a religião naquele momento, naquela época. A ciência da revelação. Uma outra citação, né, do texto que eu quero enfatizar com vocês. Era preciso ele mudar tudo para não mudar nada. Não é bem assim, né? Mudar tudo para que nada mudasse. Essa é a citação completa. O que eu quero dizer com isso? O que ele quer dizer com isso, né? Já que a igreja exerce tamanho domínio, tamanho autoridade sobre o conhecimento, né? E como que eu vou exercer a autoridade daquilo que eu não sei dizer, que é o reino do contingente, a terra, lá da questão que a gente disse para vocês. Vem um filósofo que assim coloca, aceito pela igreja, e a igreja passa a dominar essas chaves conceituais e dando a explicação que tanto as pessoas necessitavam daquela época. O controle do conhecimento, olha só essa expressão, é muito importante. O controle do conhecimento gera, por consequência, uma relação de poder. Inclusive, esse é um pensamento de um filósofo contemporâneo, o Michel Foucault, na obra que ele escreve, Microfísica do Poder, muito interessante. Perceber o controle do conhecimento
E como que ela controla? Tudo, tanto o céu como a terra, a partir do filósofo. O controle do conhecimento gera uma relação de domínio, de controle, ou seja, uma relação de poder. Por isso, mudar antes que outros mudam. Então, mudar para não mudar. Entenderam o termo? Eu faço a mudança naquilo que eu quero para que justamente a minha relação de poder permaneça, né? Eu satisfaço tanto os outros como a mim mesmo, principalmente, né? Mantendo o meu controle, o meu poder. Tá joia? Obrigado.